Saudamos a todos os nossos amados irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra e do mar. Aqui estamos diante do Teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Lava-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro, sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. Nos ajuda a entender a Tua palavra através do Teu Santo Espírito, que Ele habite em nós e faça morada em nós, que Ele se apodere de nós, que Ele tome conta da nossa mente, do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes à Tua palavra, que é a verdade. Nós Te agradecemos pelos méritos de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a verdadeira estrela da manhã, que morreu por nós, nós que estávamos destinados à morte eterna, mas Ele veio, se rebaixou, veio abaixo dos anjos e veio nos resgatar. E Ele se encontra hoje no santuário celestial ao Teu lado direito, intercedendo por nós. Em nome dEle que Te pedimos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos estudar sobre como identificar a igreja verdadeira. Temos mais de 40 mil denominações espalhadas pelo mundo. Será que todas estão corretas? Todas estão certas? Será que nós estamos congregando no local certo? Será que estamos agradando o Senhor? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Como identificar a igreja verdadeira? A Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? Somente a Bíblia pode nos ajudar, mais ninguém. Peguem suas Bíblias, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos ouvir a voz de Deus. Primeira pergunta: qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? João, capítulo 7, verso 17. João 7, 17. João, capítulo 7, 17. Diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Uma doutrina bíblica verdadeira é permanente, absoluta e se aplica a todas as épocas e culturas, porque tem como base a Bíblia toda, por inteiro. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento devem sustentar o verdadeiro ensino cristão. Toda a Bíblia. Ok? Vamos para 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3, verso 15. Diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja verdadeira é firmada nas colunas da verdade doutrinária da Bíblia. Tá certo? Então, a igreja verdadeira
é conhecida pela doutrina. João usa a palavra doutrina e Paulo a palavra coluna. A seguir, veremos as 8 colunas bíblicas que mantêm a igreja do Deus vivo na terra. Vamos ver essas colunas. Segunda pergunta: qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Vamos ver essa primeira coluna. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 19 e 20. Efésios capítulo 2, 19 e 20, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A primeira coluna está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos, no Novo Testamento, e sobre o fundamento dos profetas, que são do Antigo Testamento, sendo Jesus Cristo a pedra fundamental. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como única regra de fé e prática. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia. Tá? Há 2 conceitos teológicos importantes que devemos aprender. Sola Scriptura. Somente as Escrituras têm a palavra final em qualquer questão doutrinária. E Tota Scriptura. Toda a Bíblia deve ser considerada. Toda. Então vamos prestar atenção nessas colunas. Tá certo? Então, a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus, ela é fundamentada dos apóstolos no Novo Testamento e também pelos profetas no Antigo Testamento, sendo Jesus Cristo a pedra principal. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como única regra de fé e prática. Terceira questão, vamos falar sobre a segunda coluna. Atos 16, 30. Atos 16, verso 30 e 31. Diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso aqui foi o carcereiro que estava tomando conta da prisão, onde estava Paulo e Silas. Eles foram açoitados e foram presos, e de forma sobrenatural, os anjos do Senhor os libertou, E, como diz a palavra, ele, quando viu que a cela estava aberta, eles saíram, ele pensou que eles tivessem fugido, ele quis se suicidar, Mas Paulo brandou, disse em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Aí foi quando ele perguntou. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aí disse: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tá? A igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. 1 Timóteo 2, 5. A igreja verdadeira possui a convicção de que o ser humano não pode ser o responsável pela própria salvação, mas deve ser humilde e reconhecer que a salvação é dádiva de Deus, pela graça de Cristo. Atos 4, 12. Entretanto, o dispositivo que usamos para nos apropriar desta graça é a nossa entrega. Nós temos que nos entregar a Ele, a Cristo, a rocha que nós firmamos sobre ela. A salvação existe apenas em Cristo. Atos 4:12. Portanto, crer em Jesus é manifestar a fé naquele que é o único caminho
que nos conduz ao céu. João 14,6. O ato de crer envolve o ser humano todo que se reflete de modo prático no dia a dia do seguidor de Cristo. Tiago 2:17 a 19. Vamos para Atos 4:12. Ainda estamos vendo a segunda coluna. Atos 4:12. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. Não existe outro. Ok? Então, a segunda coluna, a Igreja Verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. Unicamente pela fé em Cristo. Vamos ver aqui 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Só para confirmar isso aí. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Não existe outro. Só Ele. Amém. Deus seja louvado. Vamos para a quarta questão e vamos falar sobre a terceira coluna. Tá? A terceira coluna que sustenta a Igreja de Deus. João 14, capítulo 14, de 1 a 3. Volta só um pouquinho, nós estamos em Atos. João 14, de 1 a 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A segunda vinda de Cristo a este mundo é a mais repetida de todas as promessas da Bíblia. Isso indica a importância desse evento glorioso. Por ocasião da volta de Jesus, presenciaremos o fim do pecado. A nova terra é o lar preparado para aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Retratar a glória desse lugar está além de nossa compreensão. Sabemos apenas que as promessas divinas são certas. Se permanecermos fiéis, um dia as receberemos. O tempo de hoje deve ser usado para buscar a Deus. A volta de Jesus, com milhares de anjos, milhares, todos eles, com suas trombetas, fazendo muito barulho. Não existe, meu irmão e minha irmã, o arrebatamento secreto. Não é bíblico isso. É um ensino bíblico fundamental. Todo olho verá. Quando ele vier nas nuvens ele ficará. Os justos que dormem no Senhor ressuscitarão, num abrir e fechar dos olhos, serão transformados, e os justos vivos também serão transformados e vão ao encontro de Jesus nas nuvens. Satanás, ele vai imitar, ele vai personificar Cristo e vai andar na terra feito Cristo e vai enganar muitos. Mas os escolhidos, os que estudam, não serão enganados. Todo olho verá. E após os 1000 anos, ele virá nas nuvens, a cidade santa, a nova Jerusalém, e os ímpios que dormem vão ressuscitar e irão vê-lo. Por isso que todo olho verá. Tudo no seu devido tempo. Todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7. E os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Apocalipse 20, de 4 a 6. A Igreja Verdadeira ensina essa mensagem, porque é assim que está escrito.
Deus deseja que todos se salvem. 1 Timóteo 2, 3 e 4. E estejam eternamente ao seu lado. Dia a dia, expressamos nossa decisão de estar com Cristo, por meio da obediência em resposta à salvação concedida por Ele pela fé. Ok? Então, a terceira coluna é o ensino da volta de Jesus, com milhares de anjos, todo olho verá, e os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. A igreja verdadeira ensina essa verdade. Meu irmão, não existe arrebatamento secreto. Jesus não vai voltar em silêncio. Não vai. Abram suas Bíblias em Salmo 50, verso 3. Salmo 50, verso 3. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Ele vem com barulho, meu irmão e minha irmã. Ele não guarda silêncio. Está escrito. Ele não guarda silêncio. Mateus 24, 30 e 31. Mateus 24. Trinta e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Todos os povos da terra se lamentarão. Todos vão ver. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Existe silêncio aí, meu irmão e minha irmã? Existe alguma coisa secreta nessa volta de Jesus, que nós já temos um vídeo falando sobre isso? Todos os anjos. O Filho do Homem aparecendo na nuvem do céu, com o povo da terra e lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com grande clangor de trombetas. São milhares e milhares e milhares de anjos. Eita, que glória, né, meu irmão, minha irmã? Sem comentário esse arrebatamento secreto. Então, vamos para a quarta coluna. A quarta coluna está em João 14:15. João 14, verso 15. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Meu irmão, minha irmã, a maioria dessas igrejas não guarda os mandamentos de Deus. E ele está falando aqui, na sua palavra, que é a verdade. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nem todos os que professam ser cristãos entrarão na terra gloriosa. Aqueles que receberam a graça de Cristo devem fazer toda a vontade divina. Mateus 7:21. Vamos dar uma volta lá? Mateus 7:21. Vamos ver o que é que diz. Mateus 7:21.
21. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. A evidência da verdadeira conversão é a obediência aos mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17. Irou-se tremendamente o dragão, que é Satanás, com a mulher, que é a igreja, e foi pelejar com os restantes de sua descendência, desta igreja. Ele está irado com o povo desta igreja, tremendamente com o povo desta igreja, com o remanescente, com os descendentes dessa igreja. Quem são esse povo? Segue a leitura. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se põem em pé sobre o mar de areia. Sabe por quê, meu irmão? Satanás está tremendamente irado com esse povo? Porque esse povo fala a verdade. Esse povo fala o assim diz o Senhor e prega o assim diz o Senhor. Pecadores nós somos. Imperfeitos nós somos. Como diz o próprio Jesus, bom só existe um, que é Deus. Mas esse povo aqui, que Satanás está irado, porque esse povo fala a verdade para outras pessoas. Tem coragem de dizer o assim diz o Senhor. E os anjos do Senhor nos protegem, porque a vontade de Satanás é de nos matar, é de nos destruir, mas o Senhor protege os seus. Mas como vai ser dito aqui, nós vamos ler ainda, Deus tem pessoas sinceras em todas as denominações, que quando souber da verdade, vai sair. Nós ainda vamos estudar aqui ainda, daqui a pouco. Sai dela, povo meu. E vocês vão sair. Antes, meu irmão, minha irmã, já comentei em outros vídeos, eu ia para outras igrejas a convite de amigos. Eu não tenho que ir para a igreja para onde eu me sinta bem. Eu não tenho que ir para a igreja para me ver um amigo X ou Y. Eu vou para a casa do Senhor para adorar o Senhor. Mas eu tenho que saber para que casa eu vou. E como eu vou saber? Examinando as Escrituras. Quem vai me dizer é o Senhor. Não é o meu amigo X, o meu amigo Y, não. Apesar que Deus diz que nós temos que congregar. Salmo 50, verso 5. Nós temos que congregar. Mas nós temos que congregar, meu irmão, minha irmã, na igreja verdadeira, na igreja certa, que guarda os mandamentos de Deus, que faz dentro da sua casa o que agrada o Senhor. É essa igreja que nós temos que seguir, não a igreja que desagrada o Senhor. Apesar que acontecem coisas dentro da casa do Senhor que desagradam, mas Deus tem os seus, que não concorda com os erros, e esses examinam as Escrituras e sabem o que é certo e o que é errado, porque nem todos examinam criteriosamente as Escrituras como ele pede. Por isso, meu irmão, que vai ser que nem no dia de Noé, poucos se salvaram e poucos vão se salvar, mas não é porque Deus não queira, Deus não pode, Ele não deve,
E Ele não vai fazer porque Ele é justo. Ele aceita, mesmo não concordando, os nossos desejos e destrói esse templo, que nos deixa tristes, que na maioria das vezes as nossas tristezas são nossas escolhas, são nossas decisões. E muitas vezes, além de nos abalar, abala toda a nossa família. Nós machucamos as pessoas que amamos pelos nossos erros. As consequências, meu irmão, elas virão. Elas virão. Por causa das nossas escolhas. Mas a partir do momento que você tem Deus, você vai errar, sim, mas vai errar bem menos. Bem menos. Porque você tem Deus no teu lado. E você vai consultar esse Deus. Então, a quarta coluna que sustenta a Igreja de Deus, ela ensina a pregar a verdade, a validade da lei. A Igreja de Deus é objeto da ira de Satanás. Apesar que ele não gosta de ninguém, nem dos anjos que os seguem. Mas ele está mais irado, assim como está na minha Bíblia King James, tremendamente irado com esse povo que guarda os mandamentos de Deus. É só parar para pensar, meu irmão, minha irmã, não é normal. É a igreja X, é a igreja Y, é uma do lado do outro. Está errado isso. A palavra de Deus é uma só. E cada um puxa para o seu lado. Não, a minha é verdadeira. Quem vai dizer que é verdadeira ou não é aqui, ó. Não é o Washington que vai dizer que a minha é verdadeira. Porque eu já estive em outras denominações, meu irmão, minha irmã. Eu já estive. E eu só tive conhecimento. E todas têm a mesma Bíblia. A minha Bíblia é a mesma sua, meu irmão, minha irmã. Só que a gente só vai saber qual é a igreja verdadeira se eu tiver coragem de examinar. Se eu for obediente, porque aqueles que não examinam são desobedientes. E eu ainda vou fazer um vídeo. Eu não trouxe a advertência de Jesus chamando a atenção dos que não examinam as Escrituras, porque não ouve o que ele diz, porque esse não é o momento. Mas eu vou fazer um vídeo dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Quem diz não sou eu, quem diz é o próprio Jesus. E eu já estive do outro lado. Eu já fui filho do diabo. Mas eu corri para os braços de Jesus, meu irmão, a partir do momento que eu examinei as Escrituras e decidi sair das garras de Satanás. E eu não quero que nenhum de vocês, eu tenho pessoas que eu amo, e estão nas garras de Satanás e nem sabem. Não percebe? Estava conversando ainda há pouco com um irmão meu, que eu amo muito. Nós estávamos falando sobre a situação de Pedro e Mateus, que relata que ele estava onde Jesus fala que teria que passar pela morte na cruz, e Pedro chamou Jesus reservado e falou: Senhor, repreenda, você não precisa passar pela morte da cruz, Satanás é sutil. Jesus, a Bíblia diz que ele entendia os pensamentos, ele ouvia os pensamentos das pessoas, e viu que quem estava nele era Satanás, e advertiu, chamou a atenção: Satanás, tu é pedra de tropeço para trás de mim. Pedro nem percebeu, nem entendeu porque foi chamado de Satanás, e estava do lado do Criador. Quem sou eu perante Pedro? Como eu disse no outro vídeo, eu sou pó, eu sou um lixo. Então, assim, meu irmão, a nossa luta é espiritual. Saia das garras do inimigo. Aí você vai dizer assim: poxa, meu irmão, mas eu estou numa posição muito grande na minha igreja, eu sou pastor da minha igreja.
Largue, meu irmão. Largue a posição que você estiver. Examine as Escrituras para saber. Você vai saber onde você está. E eu vou falar mais coisas aqui. Você vai entender onde você está, se você vai estar agradando o Senhor. Se você está no local certo. Quem está dizendo é Jesus, é Deus, é a palavra de Deus. Livros inspirados, onde homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. É a mesma Bíblia que você usa e que você deve seguir e obedecer, né? Vamos seguir. Vamos para a quinta coluna. Apocalipse 12:17 já foi lido, mas vamos lá. Apocalipse 12:17 fala: irou-se o dragão, tremendamente o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os remanescentes dessa descendência, dessa igreja. Quem são eles? Os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus, que se põe em pé sobre a areia do mar. Quem é o testemunho de Jesus? Vamos para Apocalipse 19:10. 19:10. Apocalipse 19, verso 10. Prostrei-me ante os pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu, o anjo falando para João, e de teus irmãos, e mantém o testemunho de Jesus, e adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Meu irmão, não se deixe enganar. Nós não podemos desprezar as profecias. 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezar as profecias. Deus teve profetas e profetisas no passado, e Ele terá hoje e amanhã. Nós temos uma profetisa, que é criticada. Mas aquilo que eu falei, a pessoa fala que nem papagaio, mas não sabe o que está dizendo. Nunca nem estudou sobre Ellen White. Uma vez um primo meu, que eu amo, primo mesmo, foi falar mal, eu disse: meu irmão, eu faço um desafio para você, me acha alguma coisa que ela fala contra a Bíblia, ou que não bate com a Bíblia, e depois você me vai. Isso já está com meus 5 anos, nunca mais ele me falou sobre isso. Entendeu? Ouve, mas não examina. Temos que examinar. E nós não a adoramos. Tanto que não é Deus, só merece adoração é Deus, ela dorme, já morreu. Mas os livros delas estão aí, para nos ajudar a entender a palavra com mais detalhes, né? Com mais detalhes. Mas adoração não, só Deus. E naquele tempo também os discípulos diziam que eles seguiam uma seita. Eu já li isso aí nos vídeos aí atrás, né? Quando eles foram julgados. A seita do Nazareno. Se seguir Jesus é ter uma seita, essa seita eu sigo. A gente até brinca: eu aceito o Senhor, eu aceito a sua palavra, eu aceito os seus mandamentos. Até nisso as coisas se repetem. Os mesmos ímpios que falavam no passado, os mesmos ímpios acusam a igreja adventista de ser uma seita, não tem nenhum conhecimento da palavra, e não conhecem a palavra de forma alguma, não seguem, não sabem o que diz. Então a quinta coluna: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o dom de profecia. Esse dom é característica da igreja de Deus nos últimos dias. Vamos para a sexta coluna, Isaías 58:13. Isaías 58:13. Se desviares o pé de profanar o sábado, olha o que é dito aqui. Se as pessoas desviar o pé de profanar, estão profanando o sábado, que é mandamento, é lei, tem que ser obedecido,
Tanto que ele falou lá, lembra-te, porque ele sabia que a maioria ia pisar na lei de Deus, ia adorar um dia criado pelo homem. Constantino criou esse dia, assim como a Trindade, Pai, Filho e um Deus, terceiro Deus, que é o Espírito Santo. E o povo segue doutrinas de homens. Mas Deus falou na sua palavra que a sua lei ia ser jogada por terra, porque a maioria iam seguir doutrinas de homens, tradições de homens. Por quê? Porque não examinam a Bíblia. Só fazem o quê? Botar embaixo do braço. E só abre quando um pregador, o pastor fechou. Se a maioria examinasse as escrituras, os perdidos não seriam como a areia do mar, como diz a palavra, que vai ser. E vai ser, porque Deus não é homem de mentir. E quando examinam, não examinam como deveriam examinar. A própria palavra diz em Atos que nós precisamos de alguém para ensinar. Não adianta você, meu irmão, dizer, eu já li a Bíblia 10 vezes, 20 vezes. Se você não tiver uma pessoa de Deus para te ensinar, você vai estar seguindo um caminho, dizendo que amava a Deus, como eu dizia, que eu amava a Deus, e desagradando o Senhor, pisando nos seus mandamentos. E Tiago 2,10 aqui diz bem claro, aquele que transgride um só ponto da lei se torna culpado de todos. E não adianta dizer que ama o Senhor, que não, Deus não mente. Se ele está dizendo que transgride um, transgrediu todos. Deus não mente. E eu já estive do outro lado. Mas, como eu digo, meu irmão, minha irmã, ainda há tempo. Nós estamos vivos. Nós ainda podemos sair e correr para os braços do Senhor. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Está vendo? Olha a promessa. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse, e Deus não mente. Se Ele está dizendo, Ele cumpre. Deus não mente. A Igreja de Deus vivo ensina a vigência da guarda do sábado como verdadeiro dia de adoração. Não é que nós somos sabadistas, não. Todos têm que ser sabadistas. Todos têm que guardar o sábado como expressão de amor e sinal de fidelidade àquele que nos salvou. O descanso sabático é uma verdade presente, ou seja, deve ser ensinado pela verdadeira igreja ao mundo contemporâneo. Da mesma forma que a guarda dos demais mandamentos de Deus, a guarda do sábado define mais objetivamente qual é a igreja verdadeira. Ezequiel 20, 12 e 20 e Hebreus 4, 9. Ok? Vamos lá para Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Ezequiel, um pouquinho para frente. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Assim como nos dias de Ezequiel, o sábado sempre foi um sinal de fidelidade do povo de Deus. É o que vemos por meio das palavras de Moisés. Êxodo 16, 23, Isaías 58, 13, Jeremias 17, versículo 24 e 27. E o versículo 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então a igreja de Deus vivo ensina a vigência do sábado como verdadeiro dia de adoração, como expressão de amor e sinal de fidelidade àquele que nos salvou. Vamos para a sétima coluna, Mateus 24, 14. Mateus 24,
14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, o evangelho verdadeiro, não falso, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. A pregação do evangelho a todo mundo é um sinal determinante para a volta de Cristo. Apocalipse 14, de 6 a 12. Essa mensagem de salvação e juízo confronta todas as formas de pecados e prepara o povo para o encontro com o Senhor. O mundo precisa ser avisado sobre a volta de Jesus, por isso, pouco antes desse evento, haverá uma pregação global do Evangelho Eterno. Apocalipse 14, 6. Esses serão o último sinal. Apocalipse 14, de 6 a 12, que são as 3 mensagens angélicas, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, descreve a pregação mundial do Evangelho Eterno. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia apresenta um só Evangelho da graça por intermédio de Jesus Cristo. Não existe dispensações ou formas diversas pelas quais os seres humanos sejam salvos, pois a esperança do Antigo Testamento se cumpre em Cristo. Esse Evangelho alcançará cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, 6, conforme a ordem registrada em Apocalipse 10, 11. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Jesus profetizou 24, 14. Vamos para Apocalipse 14, 6. Verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e cada nação, tribo, língua e povo. Então, o livro do Apocalipse descreve 3 anjos mensageiros voando pelo meio do céu e pregando a cada nação, tribo, língua e povo. Portanto, a Igreja de Deus é um movimento mundial. A proclamação do Evangelho é o grande ministério de todo cristão. Mateus 24, 14. Deus tem seu povo espalhado por todas as igrejas. Todas as igrejas. Todas as igrejas. Apocalipse 18, verso 4. Vamos ver aqui. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não sejais cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Aqueles que resistirem, mesmo ouvindo a verdade, porque nós somos resistentes, vão participar dos flagelos. Mas Deus está fazendo um chamado. Ele está fazendo. Quando você abre as palavras e ouve isso aqui, bem-aventurado que ouve, mas se você for ler também, aquele bem-aventurado que lê, ele está dizendo: sai dela, povo meu. Ele ama você, meu irmão. Ele odeia o pecado. Mas Deus ama, nos ama. E Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar, meu irmão. Então, a 7ª coluna, a Bíblia descreve 3 anjos mensageiros voando pelo meio do céu, pregando a toda nação, tribo, língua e povo. Portanto, a Igreja de Deus é um movimento mundial. A 8ª coluna, 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Como é que eu destruo o santuário de Deus? Bebendo? Até vinho, viu, meu irmão? Você que diz que não tem problema tomar um vinhozinho, é escarnecedor. Deus não muda, tá? Continua sendo escarnecedor e proibido. Então Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Tem outras passagens que diz que foi comprado com sangue precioso e que não nos pertence.
Mas mesmo assim nós transgredimos. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Glória a Deus por isso. Não muito tempo, mas ainda há tempo. E lembre-se daqueles que dizem, não é bem assim como o irmão está falando, não. Ainda tem mais um tempinho. Deus chama também de escarnecedor a esses que dizem que acham que tem ainda todo o tempo do mundo. Escarnecedor. A igreja verdadeira ensina os princípios bíblicos de saúde, alimentação saudável e equilibrada, hidratação do corpo com água, prática de exercícios físicos, sono reparador, equilíbrio na prática do que é bom e abandono do que é prejudicial, respiração e ar puro, banho solar e confiança em Deus. Gênesis 1, 29. É a alimentação que Deus quer que sigamos. Frutas, legumes, verduras, cereais. Seria isso aí, né? Ele liberou por causa do dilúvio, não tinha mais nada, por isso que ele liberou o consumo de carne. Mas muitos, quantos não já morreram por causa de hormônios nas carnes, né? Doenças, quantos animais, eu mesmo não já comi animais doentes. Vai pro fogo, né? Vai dizer assim, não, o fogo mata tudo. Quantos animais já comi doente? Então, 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus? Santuário do Espírito Santo que está em vós, do qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, no comer, no beber, no vestir, né? Então eu tenho que não usar joias, a Bíblia fala também sobre isso, pinturas. Então a Bíblia tem tudo o que Deus condena e o que Deus aceita. Basta fazer, examinar, ter coragem de ouvir a voz de Deus. Não ouvir mentiras, mas tem que conferir. Tá bom? Tem que conferir. Onde é que diz isso? Vamos lá para João 5,39, rapidinho. João 5,39. Examinais criteriosamente as Escrituras Sagradas, porque julgais nela ter vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Examinais criteriosamente, não superficialmente, a fundo, meu irmão e minha irmã. Criteriosamente, examina, fazer que nem os bereanos, vamos lá. Atos 7,11. Atos 7. Atos 17, 11. Atos 17, 11. Diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os tessalônicos, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles examinavam, meu irmão, todos os dias, para saber se era aquilo mesmo que estava sendo dito. Façam que nem os bereanos, meu irmão, minha irmã. Examina para saber se não estão mentindo para vocês. Tem que examinar. Quer ouvir a voz de Deus? Quer saber o que eu tenho que fazer? Para saber se eu estou no lugar certo, se eu saber o que eu estou comendo é certo, para ver se eu estou bebendo é certo, da forma de me vestir. Deus diz tudo o que nós temos que fazer para agradá-lo. Dê uma coisa ruim que a tua mulher não gosta, ou o seu marido não gosta, vê se ele não vai ficar chateado. Assim é Deus. Ele só vai gostar das coisas que eu faço conforme Ele pede. É assim, meu irmão. E isso é intimidade. Intimidade com a nossa esposa, ou esposa, a intimidade do nosso marido, é dar o que comer para ele ou para ela o que gosta. A minha esposa for me dar o que eu comer, o que eu não gosto, eu vou ficar chateado. Assim é a intimidade com Deus. Eu faço tudo o que Ele gosta. Tudo. No vestir, no falar, no pensar.
em dizimar, em ofertar, né? Na minha postura, tudo, eu vou agradar a Deus. Falando a verdade para vocês, eu estou agradando a Deus. Eu sei que muitas vezes não é aquilo que a gente queria ouvir. Muitas vezes a gente, poxa, eu não gostei. O irmão falou aquilo que eu não gostei, porque não é aquilo que eu faço, não é aquilo... Mas é a palavra de Deus, meu irmão. Você não quer ouvir a verdade? Ou você quer que eu minta para você? Eu não posso mentir. Satanás é o pai da mentira. Então, a 8ª coluna, a Igreja Verdadeira segue os princípios bíblicos de saúde. Qual é o apelo que Deus faz aos seus filhos sinceros que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade bíblica? O que é que Deus está pedindo? O que é que Ele pede para nós? Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não nos temos profetizado? Nós não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É isso que ele vai dizer. Ele não conhece, porque ele não tem parte com ele. Você não me obedeceu, você não fez aquilo que eu pedi, eu nem te conheço. Não é o que diz lá em 1 João? Vamos lá, em 1 João. Capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Não conhece a Deus. E Deus também não conhece você. Não, eu nem te conheço. Tu não estás comigo. Entendeu, meu irmão? Então é isso, a coisa é séria. É muito séria, nós temos que tomar partido de que lado realmente nós estamos. O inimigo não quer que você faça a vontade de Deus. Ele vai fazer de tudo para que você não examine as Escrituras. Porque você vai dizer o quê? Eu estou bem onde eu estou. Eu sou feliz onde eu estou. As consequências virão no fim. Aí vão dizer, vão questionar o Senhor. Senhor, eu fiz o que o Senhor pediu, eu fiz milagres. Eu te louvei, apartai-vos de mim, tu não fez o que eu pedi, tu não guardou os meus mandamentos como eu te pedi. Essa é a verdade. E Deus vai nos cobrar. Vamos agora ver João capítulo 10, verso 16. João 10, 16. Diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Eu sempre digo, porque assim está escrito, Deus tem pessoas sinceras em todas as denominações. Todas, meu irmão. Todas. E muitas vão ouvir a verdade e vão aceitar. E eu espero que você faça parte dessa família de Cristo. Sai dela, povo meu.
Porque você vai examinar as Escrituras, vai conferir o que eu estou dizendo. Se bate, faça que nem os bereanos. Confira, não confie no que eu digo. Examine as Escrituras. Maldito o homem que confia no homem. Mas examine as Escrituras. O que mais? Apocalipse 18:4. É o convite, né? Eu li ainda há pouco, mas vamos ler de novo. É o convite. Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices de seus pecados, ou seja, dos pecados dessa igreja, dessas igrejas, e para não participar dos seus flagelos que cairão sobre elas, porque esses pastores, meus irmãos e minhas irmãs, eles serão cobrados. Nós temos muitos pastores, muitos padres na nossa igreja. Por quê? Porque tiveram coragem de examinar as Escrituras. Tem muitos vídeos de ex-pastores e ex-padres dando seu testemunho. Entendeu? Muitos. Esse chamado divino revela que há pessoas sinceras e bem intencionadas dentro da Babilônia. Babilônia é o nome que é dado a essas igrejas. Está na Bíblia. As quais demonstrarão sua sinceridade e obediência à ordem de Deus de sair dela. A profecia bíblica alerta o cristão quanto ao perigo de se tornar cúmplice de uma pregação doutrinária corrompida. Muitos ignoram o que diz a revelação de Deus em sua palavra. Contudo, conhecer a vontade do Senhor é seguir um caminho contrário ao ensinamento bíblico. Seria um ato de desobediência e rebelião, conforme o espírito de Babilônia. Assim, os flagelos destinados à Babilônia espiritual alcançarão também seus seguidores. Por isso, o Salvador diz: retirai-vos dela, povo meu. Então, meu irmão, minha irmã, saia. Sejam obedientes à palavra de Deus. É um convite que Deus faz. Não é fácil para mim fazer esse vídeo. Não é fácil. Porque tem pessoas sinceras que amam as suas denominações, mas que não conhecem a palavra de Deus. E todas essas denominações dizem que seguem a palavra de Deus. Mas, no entanto, se vocês forem examinar, outra coisa, vamos para Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Preste bem atenção no que Deus vai dizer para nós. O fruto do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está naquela igreja, está habitando nas pessoas que estão nessa igreja. Olha o que é dito aqui. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mansidão, paz, domínio próprio. Nas igrejas que eu andava, antes de eu ter coragem de examinar, ou seja, antes de eu ser jogado no chão e ter coragem de examinar as Escrituras, meu irmão, eu ia para a igreja, que era um barulho mais feio que eu achava aquilo normal. Gente pulando, gente gritando, até o louvor, bateria, era uma coisa mais, a gente ouvia mais a porrada da bateria do que a voz de quem estava louvando. E as pessoas pulando.
pulando. Mas eu estava ali. Eu achava que eu estava na igreja verdadeira. E achava também que amava a Deus. Mas Deus diz na sua palavra que aquele que diz que me ama, guarda os meus mandamentos. E diz também, se aquele que diz que me ama e não guarda o meu mandamento é mentiroso. Ou seja, eu era um mentiroso. Eu só vim saber disso quando eu vi que Deus me falou. Não sou eu que estou dizendo não, viu, meu irmão? Eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas Deus sabe que não é fácil. Eu tenho que falar para vocês o que Deus está dizendo. Eu sou somente um porta-voz, tá? Mas se Deus está falando, eu concordo com Ele. Quem sou eu para ir contra a palavra de Deus? Eu estou com Ele. Deus mesmo diz que Ele está comigo, está contra mim. E eu não quero mais estar contra o Senhor não, mesmo sem saber, né? Eu estava contra o Senhor sem saber, eu não tinha consciência, eu achava que estava do lado de Deus, mesmo estando do outro lado. Eu sei que vocês também têm o mesmo sentimento. Vamos para Efésios 4. Efésios 4, 30 e 31. Diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus. Olha o que é que entristece o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós, longe, eu tenho que ficar longe disso. Eu e você temos que ficar longe do que está ocorrendo. Ou seja, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria. Será que tem gritaria, meu irmão, minha irmã? Na sua igreja? Meu irmão, um pregador, ou uma pregadora, ou um pastor para pregar, ele não precisa gritar, não. O que eu mais vejo são pastores gritando. O que eu mais vejo são pastores brincando, fazendo piada com a palavra de Deus. E Deus não se brinca, não se zomba. Eu não gosto. Me sinto mal quando eu vejo uma pregação que um pastor está fazendo piadas e o povo, todos da congregação, dando gargalhadas. Eu me envergonho. E Deus, mas eu que sou pecador me envergonho, imagine Deus. Então, Deus fica triste, o Espírito Santo fica triste, com gritaria dentro da sua casa. Isso é Ele que está falando. Efésios capítulo 4, verso 30 e 31. Mas eu já estive lá. Aí o cara diz assim, não, eu não estive fazendo piada, mas eu estive do outro lado, onde tinha gritaria. Entristecendo o Senhor, e eu nem sabia. Por isso que nós temos que examinar. Mas, graças a Deus, Deus diz que Ele não leva em conta o tempo de ignorância, mas a partir do momento que você tem conhecimento, que você está ouvindo, ou te mostraram, o anjo relator, está escrevendo tudo lá em cima. E vai nos cobrar. E mesmo você não sendo avisado, Deus vai dizer, ó, você andou com a minha palavra embaixo do seu braço. Por que você não examinou? Por que você confiou no homem, no pregador? Ou na pregadora, na mentira? Ele vai nos cobrar. Hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus é o nosso advogado e é o nosso Salvador. E os anjos do Senhor estão do teu lado, do meu lado, nos protegendo. Um dia uma colega minha me falou assim, seu Washington,
eu fiquei impressionado com uma pregação de um pastor. Ele falou assim: aqui tem uma pessoa que está se drogando. E se tu não largar as drogas, você vai morrer daqui a uma semana. Se eu gosto, pois não é que ele morreu? Uma semana depois, aí eu olhei para ela e disse: eu não vejo nada de diferente nisso. Por quê? Satanás sabe quem são os seus. E quem é do lado de Satanás, quem não está do lado de Deus, quem está transgredindo o corpo, o templo do Espírito Santo, como é que Deus vai nos proteger? Como é que Deus vai proteger aquela pessoa? Como é que que os anjos do Senhor vão me proteger? Ele sabe quem são os dele e quem não são. É a mesma coisa que você tem o seu território dentro da sua casa, onde você tem vigias, guardas, segurança, tal, cerca elétrica, tudo. Dificilmente alguém vai entrar lá, porque se ele entrar, ele vai levar chumbo, não é verdade? Porque existe uma proteção. Estou dando uma comparação meio grosseira, mas é mais ou menos assim. Agora, uma casa onde não tem proteção nenhuma, cerca de madeira, tudo, não tem proteção nenhuma. E assim é Deus. Quando nós estamos blindados pelo Senhor, digamos que essa outra casa blindada com esses seguranças são os anjos do Senhor. Ninguém vai entrar, ninguém vai mexer comigo. Agora, se eu não tenho essa proteção, né? Essa proteção eu adquiro com minha obediência. Um exemplo, eu não estou comprando, não é com dinheiro, é com minha obediência. Se eu for obediente, essas proteções ocorrem. Então Deus vai me proteger, Deus vai me usar. Mas essa pessoa que não quer essa proteção, que rejeita essa proteção, eu posso dizer assim, ele está totalmente desprotegido. E nas garras do inimigo ele está. E Deus, ele sabe, meu irmão, de tudo. Ele sabe. Vou te dar outro exemplo. Tem uma passagem na Bíblia que quantas vezes você já não viu falar assim: poxa, o irmão X era um homem de Deus e morreu, e o fulano, que é ruim que só, está aí fazendo maldade e não morre. Tem uma resposta na Bíblia quanto a isso. Isaías 57. Isaías 57, verso 1. Olha o que diz aqui, meu irmão, minha irmã. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem isso aqui. Eu não vou falar o nome do meu irmão. Eu tenho um irmão que ele é adventista de berço, né? E ele caiu e ficou 10 anos afastado da igreja. E ele retornou. E está aí, pregando, levando a palavra, firme na rocha que é Cristo. Deus sabe de tudo. Se ele não soubesse que esse irmão fosse levantar 10 anos depois, ou que ia se perder, ele teria botado o meu irmão para dormir antes que ele caísse. Entendeu? É isso que diz o texto. Como ele sabe de tudo, ele sabia que o meu irmão ia levantar, por isso que ele permitiu, ele sabe de tudo, porque esse irmão, sendo usado por Deus agora, está levando a palavra, o assim diz o Senhor. E, irmão, e aqueles que morrem, sendo ruim, estava nas drogas, que estava na cachaça, é porque não tinha mais jeito. Ele não ia levantar, ele já estava perdido. É assim.
E muitos daqueles que estavam nas drogas, na prostituição, e hoje são homens de Deus e mulheres de Deus, porque Deus sabia que eles iam levantar. Entendeu? Como Deus sabe de tudo. Hoje tem pessoas assim, que têm um testemunho forte, mas que hoje são homens e mulheres de Deus. Mas todos esses, mesmo os que se perderam, que dormem, ou perdido ou salvo, todos tiveram a sua oportunidade. Mas Deus não vai cobrar mais de mim, Ele vai cobrar mais de mim, porque eu tenho conhecimento. Mas não vai cobrar mais ou igual de um coitado que está no interior, isolado, sem internet, sem nada. Claro que não. Ele vai cobrar mais, porque deu mais luz para mim. Então a cobrança vai ser maior em cima de mim. E eu tenho que usar essa luz que Deus me deu para levar a palavra para as pessoas. E eu peço para o Senhor me usa como instrumento em tuas mãos, me quebra esse vaso e faz um vaso novo. Eu peço isso para Ele. Então, qual é o apelo que Deus faz a seus filhos sinceros, que são vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que eu amo, minha família, meus parentes que estão em outras denominações, que eu amo e vou continuar orando por vocês, que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade. Sai dela, povo meu, é o convite de Deus. Mas muitos estão saindo. Eu sou uma prova disso. Eu sou uma prova disso. Muitos que estão ouvindo esse vídeo também saíram. E vão sair. Mas a maioria não vai sair. Infelizmente. Recapitulando. São estas as 8 colunas que identificam a igreja verdadeira. Primeira, a Bíblia toda como única regra de fé e prática. Segunda coluna, salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus. Terceira coluna, vinda de Cristo, literal, visível, com milhares e milhares de anjos tocando suas trombetas. Quarta coluna, ensina e prega a validade da lei de Deus, toda. Deus não muda, sua lei não mudou. A lei que foi eliminada na morte de Cristo foi a lei cerimonial do santuário terrestre. Quinta coluna, aceita o dom de profecia, não despreze a profecia, 1 Tessalonicenses 5:20. Sexta, o sábado como verdadeiro dia de adoração. Sétima coluna, prega o evangelho do Apocalipse 14 a todo mundo. Eu tenho um vídeo das 3 mensagens angélicas. Oitava coluna, tem um programa bíblico de saúde. Nós temos um programa bíblico de saúde. Nossa igreja tem um programa bíblico de saúde. Próximo estudo, por que devo ser batizado? Vai ser o nosso próximo estudo. Meu irmão e minha irmã, eu quero estar no céu com todos vocês. E eu tenho que vigiar para que eu não caia. Porque senão pode acontecer de vocês se salvarem e eu me perder. Por isso que eu tenho que vigiar. Todos os dias. Porque o inimigo, ele quer destruir a todos nós. Ele não quer deixar ninguém se salvar. Mas, como está lá em Mateus 24, 22, se aqueles dias não teriam sido abreviados, ninguém se salvaria. Olha como o pecado é devastador, meu irmão, minha irmã, nas nossas vidas. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Deus já tem uma data certa para vir. Porque se ele fosse deixar passar, ninguém, meu irmão, ninguém, minha irmã, minha irmã, se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Mateus 24 a 22.
Amém por isso. Eu não vejo a hora de Jesus vir me buscar. Não aguento mais. Tanta dor, tanta tristeza, tanta angústia, tanta miséria. E os tempos vão piorar. As coisas vão piorar. Mas as pessoas não vão acordar. Examine, meu irmão, minha irmã. Examine tudo o que eu falei. Examine as Escrituras. A verdade é a palavra de Deus. Tudo que Deus quer é nos salvar. Tudo que Deus quer é nos salvar. Mas as pessoas não querem saber da palavra de Deus. Se fosse um vídeo de piadas, todo mundo iria compartilhar, passar adiante. E eu vi o vídeo todo. Mas como é um vídeo da palavra de Deus, a maioria não quer saber não. Fique na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Tudo que Ele quer é estar conosco por toda a eternidade. Mas Ele não pode me obrigar a aceitar essa salvação. Nem a mim, nem a você. E Deus te abençoe, meu irmão. Beijo para você. E clame pelo Espírito Santo todos os dias. Esse é um dos segredos para que Ele possa habitar em mim e você. Peça para o Senhor: Senhor, me conceda o Teu Santo Espírito para que Ele habite em mim, faça morada em mim, para que Ele me use. Eu preciso que o Senhor me dê força para que eu possa enxergar, examinar as Tuas Escrituras, e eu quero ser usado ou usada por Ti para falar de Ti para as pessoas. Peça isso a Deus. É tudo o que Ele quer ouvir, para que Ele possa prosseguir, poder tocar em você. O inimigo não precisa de autorização. Ele é mal educado. Tudo de ruim ele é. Então ele veio para matar, roubar e destruir. Outro detalhe. Se você... Eu estava vendo no meu trabalho, chegaram umas pessoas lá, me disseram que tinham visto espíritos, a casa estava atormentada. Eu disse: com certeza nessa casa não se lê a Bíblia, não tem oração, as músicas são mundanas. Ela disse: é verdade. Eu disse: pois é. Tenha o hábito de estudar, tenha o hábito de orar, e deixe claro na casa de vocês quem é que manda na casa de vocês, que é Jesus Cristo, que Ele morreu por vocês, morreu por mim, e quem manda na nossa casa é Ele, e mais ninguém. E expulse Satanás e seus demônios das vossas casas. Quando vocês começarem a ter o hábito de ler a Bíblia, louvar o Senhor e orar dentro dos seus lares, vocês me contem como a mudança vai ser radical, meu irmão, minha irmã. As brigas vão eliminar por completo, porque o inimigo não vai mais fazer contenda numa área, numa casa que quem manda é o Senhor, tá? Não esqueçam disso. Um beijo no coração de vocês. Deus seja louvado. Amém.